Olá, pessoal! Então, vamos para a aula agora, do dia 22 de setembro. Vamos trabalhar com ângulos. Então, o que é um ângulo? É a reunião de duas semirretas de mesma origem e não colinear. O que significa não colinear? Que não estão na mesma linha, certo? Então, assim, quando eu tenho um ângulo, ó, são duas semirretas, foi que nem eu mostrei para vocês aqui. Eu tenho esta reta aqui, esta semirreta aqui e esta outra semirreta. Elas estão unidas, ó. Então, aqui eu tenho o lado do ângulo, aqui eu tenho o outro lado do ângulo e aqui na pontinha eu tenho o vértice. Então, aqui, ó. Eu tenho o vértice, que é chamado de O, eu tenho o lado do ângulo, que é chamado de OB, e eu tenho o ângulo OA, que é representado pela semirreta. Por que semirreta? Porque tem início, mas não tem fim. Então, o O é o vértice, OA, que a gente representa por uma seta, é o lado do ângulo, e o outro lado do ângulo, OB, certo? Ó, lado e lado. Lado do ângulo, o vértice é O, e o ângulo, indicação do ângulo, eu posso indicar A, O, B, com acento circunflexo no O, ou o ângulo B, O, A, com acento circunflexo no O, ou simplesmente o acento circunflexo no O, que eu estou me referindo a este ângulo aqui. Este ângulo aqui é o mesmo que esse, é o mesmo que esse, é o mesmo que esse e assim por diante, certo? É aquela abertura ali, certo? Pontos internos de um ângulo. Então, seja o ângulo AOB, este ângulo aqui, AOB. Quem são os pontos internos? O D, o C e o E. Quais são os pontos externos do ângulo? G, F, H e I, certo? Medida de um ângulo. Um ângulo pode ser medido através de um instrumento chamado transferidor, em que o grau, em que tem o grau comunidade, certo? O ângulo AOB, ele mede exatamente 40 graus, ó. Como é que eu vejo isso? Esta linha aqui, ó, no transferidor é chamado linha de fé, tá? Esta linha de fé, e aqui é o centro do meu transferidor. Então, eu vou botar este risquinho aqui exatamente ali, ó, na origem. E este risco aqui tem que ficar sobre o lado do ângulo. Então, olha aqui, ó, aqui e aqui. Olha lá, 10, 20, 30, olha ali, ó, passa exatamente no 40 graus. Este ângulo aqui mede 40 graus. Então, assim, o instrumento de medida, tá? Que a gente vai utilizar é o transferidor. Então, para a próxima aula, vocês terão que comprar em qualquer livraria aqui em Triunfo, certo? Tem este transferidor de meia lua. Eu prefiro utilizar esse, certo? Que é chamado meia lua, é o semicírculo, tá? E tem o círculo todo, que é 360 graus. Então, este ângulo aqui, ele mede meia volta, que é chamado de ângulo raso, pelo que nós vimos, 180 graus, tá? Então, assim, este instrumento aqui, esta reguinha chamada de transferidor, que serve para medir ângulos, vocês têm que providenciar para a próxima aula do dia 29, certo? Então, assim, outra coisa, o grau, ele possui múltiplos e submúltiplos. Então, assim, 1 grau tem 60 segundos, que a gente indica por uma bolinha, certo? E 60 segundos a gente representa por um risquinho. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1 minuto, que é um risquinho, aliás, 1 minuto tem 60 segundos, desculpa. A indicação de minuto é um risquinho e de segundos é 2 risquinhos, certo? Aqui está simbolicamente representado um ângulo de 25 graus e 40 minutos é indicado por
25 graus e 40 minutos. 40 minutos é um risquinho. Um ângulo de 12 graus, 20 minutos e 45 segundos é indicado 12 graus, 20 minutos, um risquinho, 45 segundos, 2 risquinhos, certo? 2 risquinhos ou aspas, certo? Aqui, ó, digamos que eu queira um ângulo de 20 graus, 40 minutos, 12 segundos. Então, o minuto a gente representa por aspa e o segundo a gente representa por 2 aspas, certo, pessoal? Então, assim, a atividade que ficou, então, para hoje foi, dado esses 2 ângulos, né? Aqui eu tenho o ângulo AOB ou BOA, tanto faz. Aqui eu tenho o ângulo MOA ou NOA. Eu quero dê indicação quem é o vértice e quais são os lados destes ângulos, certo? Aqui, em cada uma das figuras abaixo, há 3 ângulos. Quais são esses ângulos? Olha só, aqui eu tenho um ângulo, ó. Aqui eu tenho um outro ângulo, certo? E aqui eu tenho outro ângulo. Da mesma forma aqui. Eu tenho quantos ângulos nessa figura? Eu tenho um ângulo aqui e um ângulo representando toda ela, certo? Basicamente, agora é só assistir esse vídeo e me fazer a representação, certo, pessoal? Para a próxima aula, então, vocês terão que ter o transferidor, certo? Que daí nós vamos trabalhar como é que se mede um ângulo, certo? Utilizando um transferidor. Um bom dia para vocês, uma boa semana e fiquem com Deus, queridos.